Said, hey babe, take a walk on the wild side and the colored girls go. Eu acho que é uma maneira de ampliar, né, de popularizar aquilo que se faz, por exemplo, aqui, né, durante a Flip, né? Só que dura poucos dias, nem todo mundo pode vir, etc. E um livro aumenta enormemente esse universo. São dois ídolos, né? São dois caras que eu aprendi a respeitar muito por razões diversas. O Zouenir, por ter trabalhado com ele muito e percebido o jeito que ele tem de lidar com as pessoas, sempre muita gentileza, sempre muito atento ao que as pessoas falam, e sendo um chefe que você respeite. Foi um dos dois caras que eu lia loucamente no jornal, ele e o Carlos Eduardo Novaes, eram os cronistas do JB, antes de eu trabalhar lá, que eu mais apreciava, né? Temos um ponto em comum, né? Os três torcem pelo Botafogo, então isso talvez tenha potencializado algumas coisas, né? O Veríssimo é sobretudo colorado. E aí a humanidade daquilo ali, sabe? Eles não tinham a pretensão de ter uma explicação da vida que eles tiveram, eles estavam contando coisas estimulados ali, ou mesmo espontaneamente, sobre pedaços da vida deles, né? Por momentos em que foram relevantes, morte de entes queridos, enamoramentos pelas mulheres, etc. E aí aquela dimensão humana dos mitos para mim e para muitos leitores, né? Isso eu acho que é muito recompensador, porque você aprende mais com as pessoas do que propriamente com as versões oficiais dessas pessoas, né? Eu já era formado e tinha trabalhado com o Mauro Ventura, com o filho dele. E aí um dia ele falou, olha, meu pai é professor também e adora descobrir gente jovem, passa lá no JB, fala com ele. Aí fui, tinha uma lista de propostas de matéria, tive uma conversa com ele, do qual o ponto alto eu acho que é o fato dele ter me perguntado o que eu entendia. E eu respondi a ele que eu entendi de literatura, de música e de cinema. E ele deu um risinho assim que eu demorei ao menos 10 anos para entender. Só alguém que tem 21 anos acha que entende de literatura, de música e de cinema, né? Claro, eu estava numa entrevista de emprego ali, de trabalho, mas eu realmente achava que entendia disso. Hoje em dia minha resposta seria diferente. Eu acho que talvez eu entenda um pouquinho de música e o resto menos, né? O que me levou a me inscrever em jornalismo, né, foi que eu queria escrever. O meu negócio, eu sabia que eu queria escrever. Eu não sabia fazer mais nada e a escrita para mim claramente era uma coisa de exercício. Ela só melhora, ela só muda se você pratica, né? A escrita não é algo abstrato. Eu quero ter uma grande ideia para escrever, você nunca põe no papel, um dia você decide pôr no papel, então é uma porcaria, evidentemente, porque o que torna aquilo melhor ou menos pior é o fato de você ter burilado aquela linguagem durante um tempo, aquele estilo. E aí o curso de jornalismo me proporcionou isso, me colocou para escrever, mas ao mesmo tempo me afastou do meu objetivo inicial, né? Porque quando você entra numa redação, é um moedor de carne de tal forma que não interessa que é escrever um livro ou escrever outra coisa, você está escrevendo a matéria do dia a dia e está feliz com isso, né? E aí eu me formei em 85 e 10 anos depois é que eu fui fazer o meu primeiro livro, que é de rock, sobre rock feito no Brasil nos anos 80. Agora, quando eu comecei a escrever ficção, finalmente, eu tive um grande problema de me desvencilhar da linguagem jornalística, né, que é muito explicadinha. E aí o primeiro romance é muito mais assim, né, ele parece muito mais uma reportagem em alguns aspectos. E o segundo não, o segundo já consegui me desvencilhar mais dessa carga estilística jornalística. Ele não tem mais exatamente, embora ele se passe no Rio de Janeiro, numa data precisa e não sei o quê, a história é muito mais maluca do que meramente uma coisa que poderia ter acontecido. Do ponto de vista da música, quando eu me inscrevi para fazer comunicação, eu não tinha ideia que eu poderia escrever sobre música, né, em variadas formas. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu vi que não tinha sido em vão todos aqueles cruzeiros, cruzados, sei lá o que eu pedia, esmolava da minha mãe para comprar LP. Aquilo ali não era só uma perversão, uma perda de tempo, tinha me dado um patrimônio cultural, né, importante, ela tinha compreendido isso, né? Quanto mais eu escuto música, mais eu descubro que tem coisas que eu nunca escutei ou que nunca escutei com a devida atenção e que merecem minha atenção. Então, realmente entender do assunto é você estar exposto continuamente à sua ignorância sobre ele. As bifurcações de cada forma de arte são tantas que você nunca dá conta de tudo, né? Coisas incríveis que eu não tinha ideia de que existiam. E essas coisas incríveis me direcionam para outras coisas que eu acho incríveis, outras não tão incríveis, mas que direcionam. Então é sempre infinito esse processo. O Renato, segundo o planejamento dele, hoje em dia ele estaria fazendo cinema.
né, porque ele tinha planejado que até os 40 anos ele faria rock, entre os 40 e os 60 ele faria cinema. Então hoje, né, aos 50 anos, ele seria um cineasta, ele queria ser, ele já escrevia alguns roteiros. E quando ele completasse 60, ele queria se dedicar à escritura, simplesmente, porque realmente demanda fisicamente menos, né? Ele tinha a vida toda planejada, né? Só que aconteceu o imprevisto, era algo que durante muito tempo ele lutou muito para que não acontecesse e não pôde chegar ao estágio cineasta da vida dele. Então nós ensaiamos bastante, mas nunca nos apresentamos fora dos nossos quartos, não.